Edivan, boa noite. Tudo bem, meu amigo? Hoje vamos fazer uma live aqui sobre processo civil, aspectos práticos das audiências. Estou aguardando aí a entrada do nosso mestre, professor Arnoldo Camanho de Assis. Vamos fazer uma live aqui sobre aspectos práticos das audiências no processo civil. Então, estamos aguardando a entrada aí do professor Arnoldo, que vamos conversar um pouco sobre este tema tão relevante. Professor Arnoldo, seja bem-vindo. Só pedir isso. Então, como eu estava falando aí, olha ele aí. Boa noite, professor Arnoldo. Salve, Hildo, meu garoto, tudo bem? Tudo ótimo, e com você aí? Tudo tranquilo. Saudade de você, rapaz, tem tempo que a gente não se vê. Pois é. Temos que acabar com a Essa, pandemia logo aí para a gente voltar a fazer algo Foi, especial aqui. essa pandemia está acabando com essas coisas, né? Esses passeios bacanas, essas viagens. É Porque não é verdade. só aula, né? É rever os amigos em Cuiabá e tal, e outros lugares, enfim. Sim. A gente já remarcou as aulas presenciais aqui a partir de outubro, professor. É, né? É. Então, estamos aí já se preparando. Ah, que bom. Mas isso sem prejuízo de aquele outro curso, né? De começar, né? Aquele que é telepresencial Não, ao não, vivo, esse é né? um outro modelo, né? Mas eu falo dos que Ah, já tá. vem andando aí, que a gente vem para concluir esse ano. Então, vamos... Os alunos também, eles tinham presencial, eles querem presencial, né? Eles não querem outro modelo. Então, a gente É. fez umas aulas aí no outro modelo, no síncronas, né? Mas agora vamos Aham, voltar, tá usando aí bom. os distanciamentos. Bom, então, como eu estava falando aqui para os nossos amigos que estão chegando aí, nossa live hoje é sobre aspectos práticos das audiências no processo civil, né? Uhum. E então, para começar aqui, eu vou dizer que essa live depois ela fica gravada no nosso Instagram e no nosso YouTube, né? Quem quiser assistir depois também poderá assistir. E para brilhantar nosso momento aqui do processo civil, hoje vem o professor Arnoldo Camanho de Assis, que é magistrado de carreira desde 1990 e desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal desde 2008. Graduou-se em Direito pela Universidade de Brasília, onde cursou mestrado em Direito do Estado. Depois, doutorando-se em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires. Pós-graduado em Direito do Consumidor pela Universidade de Coimbra, no Portugal. Em Portugal, quer dizer. Professor também tem extensão universitária na Direito Internacional Público e Privado pela Academia de Direito de Haia, na Holanda. É professor de Direito Processual Civil na Escola da Magistratura do Distrito Federal, no Instituto Brasileiro de Direito Público e na Faculdade ATAMI. É membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil e da Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Membro fundador e ex-presidente da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil e, mais importante de todos, é coordenador da pós-graduação em Direito Processual Civil da ATAMI de Cuiabá. Essa é uma grande honra. Comecei a dar aula em Cuiabá em abril de 2000, 1900, não, 2001, de 2000, 2000, não foi 2001, por aí. 2000, foi 2000, tem 20 anos que eu dou aula aí. Rapaz, é muito 20 tempo. anos. Está quase Um, aposentando um- um- aqui, professor. 20 anos já. É um dos meus maiores orgulhos, é dizer que sou professor da TAMI aí, sem brincadeira. Mas nós que somos os honrados aqui de tê-lo aí, professor, participando conosco. Bom, então, como eu falei, professor, hoje você que é o astro aqui, eu só sou o mediador. Então, nosso tema de muita relevância, os aspectos práticos das audiências.
Então, eu fiz aqui um rollzinho de perguntas, eu vou te passando, né? E aí nós vamos debatendo aí. Tá. Eu não sou um especialista no tema, mas vou, na medida do possível, vou tentar me adaptar aqui. Então, para começar, professor, por que esse tema é tão importante? Ô, Hildo, esse tema das audiências no processo civil é um tema assim, bem oportuno, sobretudo para a gente conversar nessa época de pandemia, né, em que as audiências têm assumido um formato telepresencial por videoconferência, mas eu costumo dizer que a audiência, apesar de não ser o clímax do processo, né, mas é o ponto alto do processo, é onde todo mundo aparece, né? O juiz, os advogados, o promotor de justiça, as testemunhas, é onde todo mundo se vê, né? Porque até a audiência, seja ela audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, está todo mundo na sua casa, no seu escritório, ninguém está se vendo, né? E o momento da audiência, então, é quando todo mundo se mostra, né? E como você tem vários tipos, né, de audiência no Código de Processo Civil, no processo civil, se você não souber para que serve uma determinada audiência, nem o que você tem que fazer numa certa audiência, com certeza a coisa vai se complicar. A propósito dessa pergunta que você fez, por que esse tema é assim importante, né, o tema das audiências, eu queria contar assim até humildemente uma história que aconteceu comigo logo no comecinho da minha carreira na magistratura. Assim, eu tomei posse como juiz em 1990, né? Daqui a 2 meses faz 30 anos de magistratura. 5 de novembro de 90 eu tomei posse como juiz. Então, no ano seguinte, fevereiro, salvo engano meu, de 91, eu devia ter 2 meses que era juiz, 2 meses, que janeiro naquela época era férias, era mês de férias. Uhum. Então, em fevereiro, eu estava acumulando na 4ª Vara Civil de Brasília, como juiz substituto, e na Vara de Falências. Que falências é uma coisa meio complicada, ninguém gosta muito desse tema, é uma coisa difícil e tal, muito especializada. Então, eu tinha acabado as audiências na 4ª Vara Civil, daqui a pouco toco o telefone, e é alguém da Vara de Falências. Doutor Camanho, tem audiência aqui, corre aqui e tal. Era um andar, era 4º andar, era a 4ª Vara Civil, e 5º andar era a Vara de Falências. Subi de escada rapidinho, entrei na sala de audiência da Vara de Falências e devia ter umas 9 pessoas lá dentro, esperando eu chegar. Eu nem sabia que tinha audiência, não tinha nem estudado nada, não tinha preparado nada. E era o credor do sujeito que era o falido, né? O advogado do credor, o próprio falido, esse aqui é o nome que a lei dá, ou dava naquela época, o advogado do falido, o perito que tinha feito a prova pericial, o assistente técnico do credor, o assistente técnico do falido, a promotora de justiça, que tinha sido minha professora de direito comercial na Universidade de Brasília, e a moça que fazia, na época, que datilografava a ata de audiência, que era a Renata, que depois veio a passar no concurso para promotor de justiça, é promotora de justiça. E ela era secretária da Vara de Falências há muitos anos e tal. Aí eu entrei, todo mundo levantou, né, aquele negócio chato, levanta porque o juiz chegou e tal. Eu falei, senta aí e tal. Todo mundo se sentou, eu também me sentei ali. E na minha frente tinha um processo dessa altura, rapaz, desse tamanho, assim, que eu não tinha nem aberto, não sabia o que é. E virei baixinho para a Renata, né, essa moça que era datilógrafa, perguntei para ela baixinho assim, Renata, o que é isso aqui? Que audiência é essa aqui? E enquanto isso eu folheava ali para tentar ver. E as pessoas esperando o que eu ia falar, né? Porque eu era o juiz que estava presidindo aquela audiência. E a Renata virou para mim também baixinho e falou assim, doutor Camanho, essa é uma audiência de verificação de crédito. Eu continuei olhando para a Renata e falei assim, audiência de quê? E ela repetiu, audiência de verificação de crédito. Ô Hildo, rapaz, eu nunca tinha ouvido falar naquela audiência, não sabia o que era, não sabia o que era para fazer, não sabia nem que existia uma audiência que tinha aquele nome.
e aquelas 9 pessoas ali esperando o que, que eu ia fazer. Eu falei, pô, sabe quando você sente o chão abrir num buraco, assim, você cair naquele buraco? Eu falei, putz, estou ferrado. E aí virei para, vou dar um chute aqui, né? Virei para ele e falei assim, olha, já conversaram sobre a possibilidade de fazer um acordo? Nem sabia se podia propor isso, se tinha acordo nessa porcaria da saúde. E aí eles falaram, não, excelência, já até fizemos o acordo, já está até pronto. Eu falei, ótimo, então pode ditar aqui para ela que ela vai registrar aqui o acordo. Aí ditaram lá o acordo, eu falei, homologo o acordo, acabou tudo, graças a Deus. Rapaz, aquilo foi uma experiência tão traumatizante para mim, porque eu não sabia nem que... Aí eu liguei lá para a corregedoria, desculpa, para a vice-presidência do tribunal, que era o órgão incumbido de designar os juízes substitutos, né? Eu falei, olha, pelo amor de Deus, me tira, estou acumulando vara civil com vara de falência. Ah, já sei o que o senhor vai pedir, doutor Camargo. Pois é, me tira, pelo amor de Deus, me tira da 4ª vara civil. Aí o cara da vice-presidência falou, da 4ª vara civil, me deixa só na vara de falência, para eu aprender como é que esse negócio aqui funciona. Aí descobri que tinha um artigo lá, que era o artigo 95 da lei antiga, revogada a lei de falência, decreto-lei 7661 de 45, que dizia o que era, o que acontecia, para que servia essa audiência. Fiquei quase um ano na vara de falência, aprendi tudo, rapaz, da lei, do decreto-lei 7661. Conclusão, acabei dando aula 6 anos de direito falimentar por causa desse susto que eu tomei por não saber o que era, nem para que servia aquela audiência. Então, eu acho que é muito importante saber para que serve a audiência. Sabe por quê? Essa expressão não é minha, mas é uma frase boa. Ninguém tem, Hildo, uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, você tem que estar preparado para causar uma primeira boa impressão, porque a vida não vai te dar uma segunda chance. É verdade. Eu tive sorte, né? Que experiência, hein, professor? Bom, eu vou só para cumprimentar as pessoas que estão entrando aqui. Se quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aí, que depois a gente vai respondendo também. Então, para quem chegou agora, nós estamos falando aqui dos aspectos práticos das audiências no processo civil. Professor, você estava falando aí das diferentes espécies de audiências. São muitas espécies de audiências? Rapaz, tem várias, né? Tem pelo menos a audiência de conciliação, eu estou falando do CPC novo, claro, né? Do CPC de 2015. Mas não estou nem fazendo comparação com o velho CPC revogado de 73, mas tem vários tipos. Tem audiência de conciliação, que serve para uma coisa, tem audiência de instrução e julgamento, que serve evidentemente para outra coisa, né? Tem audiência de justificação, tem uma audiência especial, até de um procedimento meio... quase ninguém usa, eu nunca vi, nem no Código Antigo eu vi acontecer, homologação do penhor legal, que é uma audiência bem específica e tal. Mas tem vários tipos de audiência, sim. Então, e como cada uma tem um nome diferente, é intuitivo e lógico, né, que cada uma sirva para uma finalidade diferente também. Então, é bom a gente conhecer todas. Né? Entendi. Professor, eu estava vendo aqui um mandado de citação e lá constava a informação de que o não comparecimento do réu para audiência de conciliação importaria em revelia. Isso pode acontecer? Isso procede? Rapaz, olha, em princípio não, porque assim, rapaz, justiça é um negócio danado, viu? Porque se tem um lugar em que a gente vai copiando o que os outros já fizeram antes, esse negócio se chama poder judiciário. O funcionário, o servidor público, o serventuário da justiça passa no concurso, vai trabalhar num lugar, e aí alguém fala assim, ó, a sua tarefa é essa aqui, ó, você vai digitar os mandados, e aí começa a copiar coisa antiga, e às vezes não faz as adaptações necessárias. Então é muito comum você ver mandado errado, mandado de citação com prazo errado, com instruções erradas, isso dá problema. No Código Velho, no Código Revogado de 73, tinha uma audiência, tinha um procedimento, que era o procedimento sumário,
em que o réu era citado e intimado para comparecer a essa audiência, era a primeira audiência das duas do procedimento sumário, e se o réu não comparecesse a essa audiência, né, aí, e não apresentasse a sua defesa, aí era revelia, porque revelia é a falta de apresentação de contestação do réu, e o momento de apresentação nesse procedimento revogado, do Código Revogado, era na audiência de conciliação. Mas isso mudou a partir de 2016, quando entrou em vigor o Código Novo, não existe mais essa audiência de conciliação do procedimento sumário, nem existe mais o procedimento sumário, de modo que o réu tem audiência de conciliação e o réu é citado para comparecer, intimado para comparecer à audiência de conciliação. Mas o não comparecimento do réu para a audiência de conciliação não significa revelia, né? Que é ausência de conciliação, ausência de contestação. Na verdade, hoje em dia tem dois procedimentos em que o não comparecimento do réu na audiência de conciliação, ou na audiência, que é única, né, poderia ensejar revelia. Mas é audiência de conciliação, instrução e julgamento, no procedimento de alimentos, da ação de alimentos, velhão, e continua em vigor, é uma lei de 68, continua valendo. Aí tem o artigo 7º lá que diz que o não comparecimento do réu nessa audiência gera revelia. Então pode ser que tenham como é que fala? Pegado, né, essa... Deixa eu tirar esse cabinho daqui, porque está esquentando aqui o telefone. Pode ser que tenham pegado esse mandado errado da audiência de conciliação do procedimento da ação de alimentos, tenham colocado isso, mas está errado. E tem outro que é o tal do procedimento da homologação do penhor legal, que o réu é citado para oferecer defesa na audiência. Então, se ele não comparecer à audiência, não oferece defesa. Mas a homologação do penhor legal é uma coisa que nunca se vê, é uma coisa que não existe. Só para dar um exemplo, é o exemplo do cara que se hospeda num hotel e fica lá um dia, 2, 3, 4 dias e não paga diária, aí o cara, o dono do hotel, vai, vou segurar aqui a bagagem desse sujeito, porque a bagagem dele é que vai me assegurar o pagamento das diárias. Então, assim, logo em seguida, ele entra com o pedido para homologar o penhor, quer dizer, para garantir que aqueles bens vão assegurar o pagamento da dívida. Quem usa isso hoje em dia? Quase ninguém, né? Quase ninguém. Entendi. Bom, então, assim, o senhor já respondeu, eu acho, mas eu ia perguntar aqui, se o réu quiser, ele pode oferecer defesa na audiência de conciliação. É nesse caso aí, né, que o senhor já respondeu, né? Não, mas aí talvez seja importante a gente dizer o seguinte, o Código de 2015, né, ele fixou, quando perguntam assim, qual é o prazo que o réu tem para apresentar sua contestação no procedimento comum? A partir da audiência de conciliação, se não tiver acordo, ele tem 15 dias. Isso é verdade, mas aí a resposta só está 33% certa. Fica faltando os outros 66%. Porque, na verdade, o Código fixou 3 maneiras de iniciar o prazo para o réu apresentar sua defesa. Por exemplo, se tiver tiver sido marcada essa audiência de conciliação, que é o primeiro ato, praticamente, do procedimento comum, autor e réu comparecem, não tem acordo, então, a partir da data da audiência, o réu tem o prazo de 15 dias para oferecer a sua defesa. Não é na audiência, é a partir da audiência. Se a audiência tiver sido marcada e tiver sido cancelada, o autor falar, eu não quero audiência, o réu também foi lá e falou, eu também não quero, aí, a partir da data em que o réu tiver feito o protocolo do pedido de cancelamento. O autor já falou que não quer, o juiz marca a audiência, aí o réu vai lá e fala, mas eu também não quero. A partir do momento em que o réu juntou o pedido de cancelamento da audiência, a partir desse momento, 15 dias para apresentar a sua defesa. E se não for caso de o tema tratado no processo não permitir a conciliação, a autocomposição, às vezes é uma questão tributária, o Estado não faz acordo, né, em questão tributária, então nem adianta marcar audiência. Aí o réu, ou sei lá quem vai ser citado, o Estado, a União, o município, enfim, vai ser citado
e a partir da data da juntada aos autos, por exemplo, do mandado de citação é que começa a correr o prazo. Então, o prazo não é na audiência de conciliação. Então, a pergunta, se o réu quiser, ele pode apresentar sua defesa na própria audiência de conciliação? Veja, o prazo começa a correr a partir da audiência. A audiência não está correndo prazo, não é momento para o réu apresentar. Mas vai que o advogado resolve na própria audiência, o autor está presente, o réu está presente, não teve acordo, e o advogado fala assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho um monte de outros compromissos, estou acompanhando uma série de outros processos, eu vou já me livrar disso aqui, eu já até vou apresentar a audiência, a contestação na própria audiência. Pode, porque tem um artigo no Código que permite, que considera como tendo sido praticado dentro do prazo, o ato praticado antes do início do prazo. O início do prazo para o réu apresentar a defesa é a partir da audiência, né? Então, se ele quiser apresentar a sua contestação na audiência, nem começou a correr o prazo, mas, se ele quiser, é possível. Agora, só tem uma coisa, né? No Código passado, o réu podia apresentar a sua contestação ditando a sua. Virava ali, ficava, anota aí, vou ditar aqui a minha defesa. E aí ele ia ditando e a pessoa ia lá datilografando ou digitando, né, o que o réu ia falar. Atualmente, o Código diz que a defesa só pode ser apresentada por escrito, por petição. Então, se o réu quiser apresentar a defesa na contestação, já vimos que ele não precisa, mas se ele quiser, pode, mas tem que ser por petição e não por ditado. Entendi. Professor, tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu faço agora ou deixo para depois. Pode fazer agora? Pode. O doutor Rogério aqui está falando o seguinte. Doutor, em caso de prazo errado no mandado, pode gerar nulidade em caso de utilização deste prazo, mesmo que errado? Pode, Rogério, ótima pergunta. De fato, vale o prazo da lei, né? Mas a parte pode equivocadamente receber uma informação que não é a correta e se orientar a partir dessa informação, né? Então tem jurisprudência, tem muitas decisões dos tribunais dizendo que o erro do mandado, o erro da carta de citação, isso pode causar, sim, nulidade. Acho que é importante até falar sobre nulidade, porque tem um dispositivo no Código de Processo Civil que a parte precisa alegar a nulidade na primeira oportunidade que ela tiver de falar nos autos do processo. Senão, aquilo fica precluso. É o artigo 272. Não combinei essa pergunta com o Rogério. Com o Rogério, não, viu? Estou lembrando de cabeça aqui, viu, Rogério? O artigo, depois você confere aí, o artigo 272 do Código de Processo Civil. Mas, se a parte, naturalmente representada pelo senhor advogado, né, detectou a ocorrência de uma nulidade, ela tem que falar isso na primeira oportunidade que ela tiver para falar no processo. Não vai deixar para depois, depois eu alego, aí lascou. Tem que fazer logo de primeira. Professor, voltando aqui para nossas audiências, sobre saneamento em audiências. Por que o advogado tem que saber disso? Rapaz, essa é uma pergunta boa, porque essa é uma das espécies de audiência possível, né? Tem uns artigos do Código que você lê e você jura que só o juiz precisa se preocupar com esse artigo. O artigo 357 é um deles. Esse artigo 357 diz assim, se não for caso de, estou simplificando, se não for caso de extinção do processo, julgamento antecipado do mérito, ou julgamento antecipado parcial, o juiz deverá, em decisão de saneamento e organização do processo, aí diz lá 5 coisas que o juiz tem que fazer. O juiz tem que fazer. Tem que resolver as questões processuais pendentes, tem que delimitar as questões de fato, tem que definir quais são as provas a serem produzidas, tem que distribuir o ônus da prova,
tem que delimitar as questões de direito e, se uma das provas tiver sido prova oral, ele tem que marcar audiência de instrução e julgamento. Então, saneamento, normalmente, a organização do processo, normalmente é o juiz que faz. Então, você lendo esse artigo, o 357, você jura que só quem precisa se preocupar com ele é o juiz, né? Então, a pergunta que você fez, por que o advogado tem que se preocupar, né, com o saneamento do processo? Porque tem um parágrafo desse artigo 357, que é o parágrafo 3º, que diz assim: se a causa apresentar complexidade em questões de fato ou em questões de direito, lembra, a tarefa é do juiz, de delimitar quais são as questões de fato e delimitar quais são as questões de direito. Se a causa apresentar complexidade em questões de fato ou em questões de direito, o juiz não pode sanear o processo sozinho. O Código diz que, nesse caso de complexidade, ou em questões de fato ou em questões de direito, o juiz deverá, não é poderá, o juiz deverá designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Então, nesse caso, quem vai participar do saneamento, dessa atividade de saneamento, é o juiz, o advogado do autor e o advogado do réu. O juiz vai marcar uma audiência e vai convocar todo mundo, intimar todo mundo para aparecer na audiência. Aí, se chegar lá, na hora da audiência, e o advogado não souber o que é, o que ele está fazendo ali? O que vai acontecer nessa audiência? A primeira pessoa que vai perguntar isso é o cliente do advogado. Doutor, nós fomos intimados aqui para uma audiência para levar testemunha, eu vou ser ouvido nessa audiência. O advogado tem que saber responder, né? Não, essa audiência é audiência de saneamento. E o cliente fala, e o que diabo é isso? Ele tem que traduzir para uma linguagem mais simples, né, o que significa isso. E tem que saber o que vai acontecer, porque esse saneamento em audiência é uma conquista, digamos assim, né, das partes e dos advogados, em decorrência de o Código Novo ter incorporado um negócio chamado princípio da cooperação. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que cooperar. Então, se a lei dá essa oportunidade para as partes de cooperarem com o juiz, né, no saneamento do processo, se o advogado não sabe o que ele vai fazer ali, ele está abrindo mão de uma prerrogativa importantíssima, né? E tem outra coisa. Se na audiência de saneamento ficar definido que vai ser necessário produzir prova oral, a apresentação do rol de testemunha é na audiência de saneamento. Então, se o advogado não souber isso, depois eu junto no processo o rol de testemunha. Depois você junta nada. Perdeu o prazo para juntar os autos do rol de testemunha. E causou um prejuízo. E com isso causou um prejuízo danado para o cliente dele. Imagina. Professor, também essa parte aí do saneamento, no código anterior, o juiz somente devolvia e mandava arrumar, né? Agora o juiz tem que dizer o que tem que arrumar, não é isso? Não, isso aí é mais assim, quando a parte apresenta em juízo a petição inicial, o processo está no começo, sim, e se tiver algum defeito que deva ser corrigido na petição inicial, antigamente o juiz não precisava dizer qual era o defeito. O juiz só dizia, emende-se a petição inicial. E deixa o sujeito procurar lá qual era o problema da petição inicial. O que era uma complicação, porque para o advogado, a petição inicial não tinha defeito algum, tanto é que ele apresentou em juízo, né? Eu tenho um professor muito bom e muito engraçado, o professor Daniel Amorim Assunção Neves, que ele chamava isso de onde está o óleo processual. Lembra desse? Onde está o óleo é você procurar onde é que estava o bonequinho, e o cara ficava procurando onde é que está o defeito, ficava lendo aquela petição inicial toda, ver se achava. Agora não, agora o juiz, quando mandar emendar a petição inicial, tem que dizer, ó, emende. E o defeito é esse aqui, ó, tá aqui, artigo tal, então você conserta esse, que fica mais fácil, né? Também faz parte do princípio da cooperação, né, professor? Exatamente, já é uma materialização do princípio da cooperação. Tá certo. Professor, o que você tem para falar para nós sobre as audiências de instrução? Essa aí é que é talvez a audiência mais que o advogado tenha que ter o maior domínio, né, do que vai acontecer. Porque é nessa audiência que se produz a prova oral, né?
Então, aquela prova oral que ficou decidida lá no saneamento do processo, ó, esses são os fatos aqui que tem que ficar provados, que eu não entendi como é que foi, por exemplo, a dinâmica do acidente, quem avançou o sinal, eu não sei quem é que assinou esse contrato, se tinha mais gente, o que ficou combinado. Então, é nessa hora que se ficou definido que isso vai ser provado por meio de testemunhas ou por meio do depoimento pessoal das partes, né? No momento da audiência de instrução e julgamento que vai acontecer a produção dessa prova. Então, depois da tentativa de acordo, tudo que é audiência começa com a tentativa de acordo, a audiência de instrução e julgamento não é diferente, né? Então, frustrada a tentativa de conciliação, aí começa a fase de instrução, que é exatamente a produção da prova oral, né? O juiz toma o depoimento pessoal do autor, toma o depoimento pessoal do réu, se isso tiver sido determinado no saneamento, depois vai ouvir as testemunhas do autor, arroladas pelo autor, as testemunhas arroladas pelo réu. Pode ser até que, se tiver havido produção de prova pericial, e se as partes não tiverem entendido algum pedacinho do laudo do perito, tiverem pedido esclarecimento, o perito tiver prestado até por escrito, e se ainda assim tiver ficado alguma dúvida, o juiz também, nessa audiência, vai tomar os esclarecimentos do perito. Então, essa é uma audiência em que muitas provas são produzidas, né? Então, e o advogado tem que saber, o juiz, claro, também tem que saber, mas o advogado especialmente tem que saber como é que é a dinâmica da produção da prova, do depoimento pessoal, que é da produção da prova testemunhal. Eu queria perguntar, professor, eu queria emendar a pergunta, perguntando justamente sobre essa dinâmica aí. O depoimento pessoal e a inquirição de testemunha é a mesma? É da mesma forma ou tem diferença? Pois é, não é a mesma coisa, não. Tudo é prova oral, né? Quer dizer, o juiz vai ouvir ali uma pessoa, o autor, vai ouvir o réu, vai ouvir outras pessoas, as testemunhas e tal, mas a dinâmica disso é diferente, né? O código faz com que isso aconteça de modo diferente. Primeiro, a lei diz que, preferencialmente, o juiz vai tomar, em primeiro lugar, o depoimento pessoal do autor e depois o do réu. Então, se os dois depoimentos pessoais tiverem sido determinados, né, vou lá no saneamento, vou tomar o depoimento pessoal do autor, disse o juiz, vou tomar o depoimento pessoal do réu, então isso tem que ficar avisado. Aí, bom, está ali presente o autor, o advogado do autor, o réu, o advogado do réu, o juiz tenta fazer acordo, não teve acordo, vou tomar o depoimento pessoal do autor. Primeira coisa que ele tem que fazer é botar o réu para fora da sala de audiência, porque o réu não participa do depoimento pessoal do autor, porque a lei diz que quem ainda não depôs, a parte que ainda não depôs, não pode assistir ao interrogatório da outra parte. Então, se os dois vão prestar depoimento, o réu ainda não depôs, o autor vai depor em primeiro lugar. Então, se o juiz esquecer, o advogado tem que estar atento para isso. O advogado autor, né? Excelência, tem que tirar. Aí tira o advogado, tira o réu. Aí o juiz começa a fazer as perguntas lá para o autor. E depois que acabar de perguntar para o autor, o juiz vai dar a palavra, não é para o advogado do autor, é para o advogado do réu, para fazer a pergunta para o autor. Por que não vai dar a palavra para o advogado do autor? É o autor que está depondo, eu queria que o meu cliente esclarecesse algumas coisas. Alguns advogados pensam isso, né? Esse é um erro, porque o depoimento pessoal da parte, do autor, do réu, não é para o autor, para o réu esclarecer nada. É para tentar fazer com que quem está depondo admita a verdade de um fato que seja contrário ao seu interesse e que beneficie a parte contrária. Então, por meio de uma série de técnicas de interrogatório, ou o juiz ou a parte contrária vai tentar fazer com que quem está depondo acabe se atrapalhando, né? E admitindo a verdade de um fato que acabe prejudicando ele. Então, é óbvio que quando o autor está depondo, quem tem que fazer pergunta para o autor é o advogado do réu, não é o advogado do próprio autor, né? Aí acabou o depoimento pessoal do autor, entra o réu. Aí o autor não precisa sair, porque o autor já depois. Aí o juiz pergunta para o réu e depois dá a palavra para o advogado do autor, não dá a palavra para o advogado do réu. E os advogados têm que saber isso, né? E a lei escreve isso textualmente, né?
é lícito a parte requerer o depoimento pessoal da outra parte. Então, não é da própria, né? Se a parte quiser, Hildo, por exemplo, esclarecer alguma coisa para o juiz, ela até pode pedir isso, mas isso não se dá por meio de depoimento pessoal. A doutrina chama isso de interrogatório livre. É uma prerrogativa que está lá no artigo 139, inciso 8º do Código de Processo Civil, e no interrogatório livre não tem a pena de confissão, que tem no depoimento pessoal. Então, se eu sou advogado do autor, eu queria que o juiz, que o meu cliente esclarecesse alguns fatos para o juiz, eu não vou pedir o depoimento pessoal do meu cliente, a não ser que eu queira ferrar o meu cliente. Na verdade, eu vou pedir o interrogatório livre, com base em outro dispositivo legal, é o 139. Agora, e as testemunhas, você perguntou se é diferente, a inquirição de testemunha, ninguém sai da sala, todo mundo fica ali, autor, réu, advogado, réu. Entra lá a primeira testemunha, digamos que tenha sido arrolada pelo autor. A parte faz pergunta direto para a testemunha, sem a antiga intermediação pelo juiz, vai direto, como a gente vê em filme de tribunal americano, o advogado vai lá e pergunta direto para a testemunha. Depois dá a palavra para o advogado da outra parte, que pergunta também direto para a testemunha. O juiz só fiscaliza para ver se aquela pergunta não está induzindo a resposta, se é uma pergunta complicada, que exponha algum aspecto pessoal, né, da testemunha, que ela não precisa responder. E aí o juiz pode perguntar também o antes ou depois das partes. Mas ninguém... Aí é diferente, né? A dinâmica do depoimento pessoal é uma, a dinâmica da inquirição de testemunhas é outra. Entendi. Professor, como é que está agora com essa parte das audiências agora serem por videoconferência? Alterou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Olha, Hildo, em termos de dinâmica, né, do que acontece durante a audiência, eu acho que as audiências... Bom, primeiro não mudou nada, né? Essa dinâmica não altera nada. Então, quem estudou a técnica das audiências antes da pandemia e antes da videoconferência, antes de as audiências serem telepresenciais, né, o nome que se dê, não perdeu nada, é a mesma coisa. Né? Agora, eu particularmente acho que tem algumas situações. O lado positivo. O lado positivo é que quem já fez audiência, quem já participou, né, de uma audiência por videoconferência, já viu que fica todo mundo ao mesmo tempo na tela. A imagem do juiz, a imagem do autor, a imagem do advogado do autor, a imagem do réu, do Ministério Público, do advogado do réu, a testemunha que está depondo. O juiz não fica mais alto, né, como fica na sala de audiência, mais alto que os outros. Né? O promotor não fica aqui do lado direito do juiz, como fica, não sei lá onde é que ele vai ficar. O juiz também não sabe, o juiz não está no meio. Aleatório. Né? Então é uma coisa que, isso para mim é muito positivo, porque isso aproximou todo mundo, sabe? Isso é bacana, isso é legal. A complicação, talvez, seja... por exemplo, você tomar o depoimento de uma testemunha. Mas isso já era previsto no Código antes da pandemia, né? A oitiva de uma testemunha que resida numa outra comarca, ela pode ser realizada por meio de videoconferência. Né? Isso pode, inclusive, em tempo real, durante a própria audiência de instrução e julgamento. Né? Isso agiliza o processo, agora, né? Não, agiliza. Isso é ótimo, eu acho ótimo. Né? Agora, o que eu acho complicado é o seguinte, pensando assim, por um lado assim, bem esquisito, né? Imagina só, se eu sou a testemunha e aqui o meu celular é a câmera, né? E eu estou prestando, estou sendo interrogado, sei lá, enfim, o juiz está me interrogando. Então, o senhor me diz aí e tal. Ele está me vendo. Eu estou aparecendo para o juiz como você está me vendo. E se tiver alguém atrás do celular apontando um revólver para a minha cabeça e dizendo assim, rapaz, se tu falar diferente, tu morre agora. Ou então um filho meu, a pessoa está segurando e com um revólver apontado para a cabeça do meu filho. Eu vou fazer o que o cara está querendo fazer. Eu falar, né, isso é uma complicação. Mas... Deus queira que isso não aconteça nunca, né? E se isso acontecer, também tem como ficar provado, né?
E aí as consequências processuais disso também são sérias e graves, né? Litigância de má-fé, né? Multa por litigância de má-fé, indenização, etc, etc, etc. Então, mas isso é pensando pelo lado assim mais complicado. Pelo lado mais positivo, é ótimo. Professor, fiquei com uma dúvida aqui agora. No caso da audiência, o senhor falou agora aí que quando a primeira parte for depor, a outra tem que sair da sala. No caso da virtual, ele desliga a câmera dele, fecha o som, como é que funciona? O CNJ regulamentou isso, né, por uma resolução, e depois cada tribunal foi ajeitando, fazendo as suas próprias resoluções. Nós temos uma nossa aqui do nosso Tribunal de Justiça que regulamenta isso. Então, primeiro, as audiências por videoconferência, elas têm o mesmo valor jurídico, né, de uma audiência normal, uma audiência no mundo real, né, com todo mundo presente, etc. Agora, o juiz é o gestor da audiência, né, ele é quem comanda ali, né. Então, ele que faz a gestão, inclusive, do microfone, da tela. Então, ele pode dizer, não, desliga aí. Ele desliga, ele. Entendi. Então, se é para sair da sala, ele bota para fora desse jeito, né? É que nem o réu que ainda não... de aula, né? Ele desliga, liga, põe isso. Entendi. Põe na sala Como de se fosse espera. um Zoom, né? Na sala de espera, Legal. Professor, falando aí das audiências de justificação, para que serve? Hildo, essa é uma audiência, rapaz, que eu me lembro quando eu era professor da graduação na Universidade de Brasília, fui professor substituto lá, tem muitos e muitos anos, foi de 93 a 96, e uma das disciplinas que eu lecionava era prática forense, depois mudou o nome para prática jurídica, né? E os alunos tinham que, por força da ementa da disciplina, tinham que fazer várias peças, né? Petição inicial, contestação, recurso, etc. Tal, e tinham que assistir no fórum a algumas audiências. Uma delas era a audiência de justificação em ação possessória. Rapaz, era um carnaval que acontecia nessas audiências de justificação. Não é por culpa dos alunos, não, é por culpa do que acontecia na audiência. O juiz, os advogados, era uma festa. O que significa justificar para efeito da audiência de justificação na ação possessória? Isso acontece numa ação possessória. O sujeito entra com uma ação de reintegração de posse, por exemplo, diz: a minha fazenda foi invadida, eu quero liminar para voltar lá para a fazenda, ser reintegrado. O juiz pode deferir essa liminar logo de cara, como ele pode também falar assim: não, peraí, eu vou marcar uma audiência de justificação. A coisa não está bem provada por meio de documentos. Então, vou permitir ao autor que prove aquilo que ele não conseguiu provar por meio de documentos, que ele prove por meio de testemunhas. Ou, nos termos da lei, que ele justifique aqueles fatos. Justificar, lá para o artigo 562 do Código de Processo Civil, significa isso, provar por meio de testemunhas. Então, quando o juiz marca uma audiência de justificação, ele está dizendo o quê para o autor? Autor, você não conseguiu provar por meio de documentos. Então, eu vou te dar essa oportunidade, eu não, a lei. A lei está te dando essa oportunidade para você provar por meio de testemunhas aquilo que você não conseguiu provar por meio de documentos. Se você conseguir provar por meio de testemunhas, então eu vou deferir a liminar, que você já podia ter ganho se você tivesse provado por meio de documentos. Bom, aí o juiz marca a audiência de justificação. E no dia da audiência de justificação, o réu tem que ser citado, né, para essa audiência, intimado. Aí está lá, o juiz, o autor, o advogado do autor, o réu, o advogado do réu. Isso aconteceu comigo como juiz, porque não mudou nada do Código de 73 para o novo, né? Para o de 2015. Eu ainda chamo ele de Código Novo, porque ainda é novo. E aí acontecia o seguinte: tem acordo? Às vezes fazia acordo. O réu falava: tá, me dá aí um prazo para eu sair, eu saio da fazenda. 2 meses, 3 meses, tá. Fazia homologo, tá, saí, resolvi. Às vezes não tinha acordo, aí eu virava para o advogado doutor, e isso aconteceu muitas vezes. Virava para o advogado doutor e falava assim: doutor, então o senhor pode pedir para entrar a primeira testemunha que o senhor quer ouvir. Aí o advogado falava assim: testemunha? O cara não sabia que a audiência de justificação era para ouvir testemunha. Eu falava: isso aqui é uma audiência de justificação.
Ele falou assim, mas eu não sabia que é para ouvir testemunho. Eu falei, isso aqui é justificação. Também não explicava. Então dá para o senhor desmarcar e remarcar? Não. Conclusão, o cara não provou por documento, não provou por testemunha, indefiro liminar. Por causa de... Né? Então, essa audiência de justificação, rapaz, era um carnaval. Ela só serve para isso. Mas tinha juiz que tomava o depoimento pessoal do autor. Não é para ouvir testemunha. Tomava o depoimento pessoal do réu. Não é o momento para o réu oferecer a sua contestação. Não é. Mas o juiz, teve juiz que o réu não aparecia e o juiz decretava a revelia do réu. Porra, aí é de lascar, né? Então, era um carnaval completo. Então, isso é importante o advogado saber. Da regra, né? Por isso é que o advogado tem que saber, por isso que a gente começou conversando sobre exatamente isso, né? Tem várias audiências diferentes, cada uma com um nome diferente, e, pô, se você não souber para que serve a audiência tal, qual, X, Y, Z, pô, você está pagando ali pelo seu próprio desconhecimento. Eu só tenho uma dúvida aqui. O advogado, ele deve pedir para deixar registrado o seu protesto quando não concordar com alguma decisão tomada pelo juiz na audiência? Isso aí também uma pergunta boa, porque tem duas coisas. Na Justiça do Trabalho, eu não sei nada de direito do trabalho, nem muito menos de processo do trabalho. Então, eu já vou começar fazendo essa ressalva, para que ninguém depois fale assim, o professor Camanho falou isso lá. Não sei nada. Então, eu vou dar um palpite aqui. Eu suponho que na Justiça do Trabalho, talvez seja necessário para o advogado deixar registrado protesto, quando o juiz profere uma decisão que contraria lá o interesse da parte que aquele advogado está representando. Suponho eu. Então, se não for, também cancela isso tudo que eu falei. Né? Então, pode ser que algum advogado que esteja habituado a advogar na Justiça do Trabalho, se isso que eu falei for verdadeiro, quando vai para a Justiça não especializada, a Justiça do Estado, né, do Mato Grosso, do DF, etc. Então, quando chega lá, fala assim, o juiz dá uma decisão, ele protesta. E não precisa. Ou então, está vendo muito filme de tribunal americano, porque lá tem isso, né? O juiz dá uma decisão, cara, protesta. Na hora ele fala. E não precisa desse negócio, né? Por que não precisa? Porque no código velho tinha um negócio chamado agravo retido. Então, era um recurso que você interpunha na hora e ficava ali, sobretudo na audiência de instrução e julgamento. E você tinha que deixar registrada a sua irresignação, seu inconformismo com uma determinada decisão, porque se você não interpusesse o recurso de agravo retido, ficava preclusa aquela questão. Aí veio o Código Novo e falou assim, as decisões interlocutórias, só algumas delas são passíveis de irresignação por meio de agravo de instrumento. Aquelas decisões que o Código listou lá no artigo 1015. As outras decisões interlocutórias não ficam preclusas. E elas podem ser analisadas por meio de provocação no recurso de apelação, nas razões ou nas contra-razões. Está lá no artigo 1009, parágrafo 1º. O STJ depois acabou flexibilizando a lista do artigo 1015, dizendo, além dessas aqui, esse rol taxativo do 1015, essa taxatividade não é tão taxatividade assim. No caso de urgência, então também pode entrar com recurso de agravo de instrumento. Então, além daquelas hipóteses do artigo 1015, o STJ falou que aquela taxatividade ela é relativizada, ela é suavizada, né? Ela é, como o STJ usou a palavra, mitigada. Então, o STJ criou a tese da taxatividade mitigada. Então, em alguns casos, é cabível o recurso de agravo de instrumento. Agora, para isso tem recurso de agravo de instrumento. O agravo de instrumento pode ser interposto no prazo de 15 dias. Não é na hora da audiência.
Não é Então, no processo, né, professor? agora, aproveitando a pergunta que, salvo engano, o meu Rogério fez lá no início, tem que Uhum. ser na hora e tal, ali, eu falei, olha, nulidade tem que ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, né? Então, digamos, por exemplo, que numa audiência de instrução e julgamento, o juiz tinha saneado o processo, tinha determinado a produção da prova testemunhal, todo mundo foi intimado. Na hora da audiência de instrução, o juiz resolve, do nada, olha, eu não preciso ouvir testemunha, não. Está todo mundo dispensado. Para a parte que interessa fazer a prova testemunhal, produzir aquela prova testemunhal, essa decisão pode ter causado um cerceamento de defesa. E cerceamento de defesa é hipótese de nulidade. Então, nesse caso, como a nulidade tem que ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos, mas se a parte está presente na audiência, ela tem que fazer aquilo naquela hora. Né? Mas não é protestando. Eu queria deixar registrado aqui a minha resignação com relação a essa nulidade, com base no artigo 272. Eu falei que eu não lembrava o artigo, eu acho que é esse, depois é bom conferir. Salvo engano meu, é o artigo 272. Entendi. Professor Arnoldo, sempre é muito bom falar com você. Eu sei que você tem muitas boas histórias para contar. A gente está quase encerrando o nosso tempo aqui. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí. Se quisesse, se tiver alguma boa história para contar para nós aí, a gente gostaria de ouvir. Rapaz, Gildo, então, olha, tem... São tantas, Você né, sabe professor? que eu fui durante 11 anos, né? 9 na sexta vara de família e 2 em outro juízo. Fui juiz de vara de família, né? Durante muitos e muitos anos. Então, são muitas histórias, né? Claro que é um tema muito sensível, né? O direito das famílias é um direito que exige uma certa sensibilidade dos operadores, né? Não é só do juiz, dos advogados, do promotor de justiça. Todo mundo tem que saber que você está lidando ali com uma questão que é muito delicada, né? As pessoas estão passando por um momento complicado ali na justiça. Ninguém quer estar ali na frente do juiz, ninguém quer expor a sua vida ali para o juiz e tal. Mas, ao mesmo tempo em que é preciso saber isso, também preciso dizer que muitas histórias engraçadas acontecem ali naquele ambiente, né? Muitas. É óbvio que a gente não fica contando, muito menos dizendo os nomes, né? Das pessoas não Claro. pode. Aquilo ocorre em segredo de justiça, né? Mas tem uma história que eu gosto de contar, rapaz, porque eu acho para a gente ter uma ideia de como é que às vezes as coisas, você por mais preparado que esteja, tem sempre alguma coisa que te surpreende, né? Que esse caso é um caso que é tão peculiar, era uma audiência para decidir com quem, já contei essa história tantas vezes, com quem o menino tinha que ficar, né? A criança, sei lá, não me lembro se era menino ou menina, com quem a criança tinha que ficar, sob a guarda da mãe ou sob a guarda do pai. Né? Era uma disputa de guarda, pela guarda do filho, né? Do casal, do ex-casal, enfim. Nem sei se tinha sido casal, enfim, tinha um filho. O fato é que a mãe, não, marquei essa audiência lá para saber se fazia um acordo, né? E comecei perguntando, boa tarde, todo prazer recebê-los aqui, há a possibilidade de acordo? Aí a senhora do lado da mesa, né, com o seu advogado, e o pai do outro lado da mesa, também com o seu advogado. Ela falou assim, bom, acordo vai ter se a criança ficar comigo, né? Senão não vai ter acordo. Aí o cara falou assim, bom, então não vai ter acordo, porque a criança tem que ficar comigo. Eu falei, pronto, aí já vi que lascou, né? E aí ela falou assim, não, doutor, virava para mim, sabe por que o menino tem que ficar comigo? Tem que ficar comigo porque o meu trabalho fica do lado da minha casa. Então, se acontecer alguma coisa, eu chego muito rápido na minha casa. E tudo que ela falava, ele falava, eu também, meu trabalho é praticamente colado na minha residência. Então, eu também, se acontecer algum problema, em 2 minutos, 5 minutos eu estou em casa. Aí ela falou assim, eu trabalho só meio expediente. Então, metade do dia eu estou com a criança. Aí o cara falou, eu também trabalho num tribunal, e o tribunal é só expediente de tarde. Então, de manhã eu estou... Tudo que ela falava, ele falava também, que era difícil. Né? Aí ela falou assim, mas quando eu estiver trabalhando,
O menino não vai ficar com babá, não. O menino vai ficar com a minha mãe, que mora comigo, nesse apartamento em que eu moro lá. Aí o cara falou assim, eu também não vou deixar meu filho com babá, não. Meus pais moram comigo. Não é só a mãe, não. É a mãe e o pai. Os dois avós moram comigo. Então, tem duas pessoas da família responsáveis. Então, tudo que ela falava, ele falava, e ela, até aí, estava tudo empatado. Até que ela virou e falou assim, doutor, sabe por que essa criança tem que ficar comigo? Eu falei, por quê? E aí ela virou e falou assim, porque esse menino saiu de dentro de mim, então tem que ficar comigo. Eu falei, pô, agora lascou pro cara aqui, o que o cara vai falar, né? E aí eu falei, o senhor quer falar alguma coisa sobre isso que ela acabou de falar aqui? O cara olhou para mim e falou assim, doutor, Hildo, ou esse cara é um gênio, ou ele tinha pensado nisso antes. Eu falei, o senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Aí o cara virou para mim e falou assim, doutor, eu vou falar sobre isso fazendo uma pergunta para o senhor. Eu falei, pois não. Ele virou para mim e falou assim, se eu coloco uma moeda numa máquina de refrigerante, a latinha que sai de dentro é minha ou é da máquina? Aí eu falei, rapaz, ou esse cara pensou nisso, não é possível, ou ele é um gênio, pensou na hora. Eu falei, já vi que não vai ter acordo, não teve mesmo acordo, aí a gente acabou mandando esse caso para o estudo psicossocial forense, aí teve um laudo e tal. Eu nem sei o resultado final desse laudo, porque aí eu fui promovido, fui para o tribunal, né, e aí foi um outro juiz que resolveu muito bom, esse... o raciocínio do rapaz foi bom, professor. Pois é, eu não sei, né? Ela falou que saiu dela, enfim, eles que resolvam lá, ou não resolvam. Muito bom, professor Arnoldo. Quero agradecer imensamente a sua participação, ter dedicado sua hora aí de descanso para trazer um pouco do seu conhecimento, sua prática do dia a dia aí nos processos aí do seu tribunal. Muito, muito bom. Acho que quem assistiu aí conseguiu tirar bons aprendizados. E é isso, a gente está fazendo essa semana aqui, a Semana da Live Civil. Então, Opa. de hoje até sexta, nós vamos ter sempre um professor aí debatendo, trazendo um tema importante. E começamos contigo aí hoje, que é nosso coordenador aqui de civil, das pós-civil. E eu acho que foi uma ótima experiência aí para começar a nossa semana de civil. Te agradeço muito, professor, e fica aí se quiser fazer algumas palavras finais. Hildo, eu que quero agradecer a gentileza do convite. Processo civil é um tema de meu estudo, né? O meu tema de mesinha de cabeceira, né? Eu acordo pensando nisso, durmo pensando nisso, enfim. É o meu tema de trabalho também. E eu acho que é sempre bom a gente conseguir compartilhar isso que a gente conseguiu, esse conhecimento que a gente conseguiu adquirir ao longo de tanto tempo. Como eu gosto de brincar, se esse bate-papo tiver sido útil para alguém, divulga positivamente, né? Não só o nome desse esforçado professor, como também o bom nome da ATAME, né? Que tem esse curso tão conhecido e tão bom há tantos e tantos anos. Agora, se esse bate-papo a pessoa achou que foi mais uma enganação, por favor, não comentem nada com ninguém, fica só entre nós. Hildo, aquele abraço, meu amigo, prazer em revê-lo, se cuida. Valeu, professor, muito obrigado e boa noite para você. Um abraço para a sua esposa, Fernanda, que está nos assistindo também. Até mais. Até mais, um abraço.